Olá, que bom ter você agora, já no nosso terceiro encontro da nossa série de 4, no qual nós vamos construir nosso robô que segue luz e poder materializar o Puzzle. É isso aí. No nosso primeiro encontro, nós discutimos os conceitos de tensão e corrente, falamos sobre condutores, isolantes e circuitos abertos, circuitos fechados. No nosso segundo encontro, nós já conseguimos fazer algumas coisas mais práticas. Conhecemos novos componentes, como os LEDs, os resistores, o protoboard. E falamos também de conceitos como semicondutores e lei de Ohm. Agora, no nosso terceiro encontro, é um encontro mais prático. Tem uma série de componentes que a gente precisa conhecer para poder montar o nosso robô na próxima aula. E essa aula vai ser bem dinâmica, bem prática. Nós vamos montar bastante coisa e vamos conhecer vários componentes novos. Por isso, nós temos aqui o material que veio junto com o kit. 4 resistores de 1K ou 1000 ohms, 4 resistores de 10K ou 10.000 ohms, 2 diodos, 2 chaves táteis ou push button, como preferir, 2 transistores tipo 122, 2 potenciômetros de 100 kΩ. Esses aqui são os nossos artistas principais da aula de hoje, os LDRs, que são células receptoras de luz. A gente consegue medir o nível de luz com esse componente bem simples. E um motor como aquele da primeira aula. Nós ainda vamos usar o protoboard e o suporte de pilha das aulas anteriores. Pessoal, a aula 3 possui 3 montagens. A primeira montagem, a gente vai utilizar um potenciômetro, um LED, um resistor de 330 ohms, laranja, preto e marrom, e fios jumper. O potenciômetro ele é um resistor variável, ou seja, quando ele tem 3 pinos de saída, é como se a gente tivesse 2 resistores aqui do valor do potenciômetro. Esse potenciômetro é de 100 kΩ, ou seja, quando eu estou com a minha manopla virada totalmente para o lado direito, eu tenho 0 ohms do meio para cá e tenho 100 kΩ desse meio para cá. Se eu coloco a minha manopla totalmente para o outro lado, é o contrário, eu tenho 0 ohms daqui e 100 kΩ do lado de cá. Dessa forma eu consigo variar, é como se eu tivesse 2 resistores e eu posso fazer aqui um divisor de tensão para minha tensão de entrada, que eu vou ligar aqui de 5 volts, variar de 0 a 5 volts, e ela vai fazer o meu LED acender mais fraco ou mais devagar. Para isso eu começo montando o circuito do LED normal, com o resistor de 330 ohms, que a gente já usava, que a gente usou na aula passada. Então a gente vai pegar aqui na linha 2, da letra F, do E2 para o F2, a gente vai ligar o resistor. Vou ligar o LED, a pena grande do LED está em J2, a pena pequena do LED em J3. Essa pena do LED de J3 é a que vai para o terra. Então eu vou colocar um fio de F3 para o menos aqui da minha plaquinha. Ou seja, a minha alimentação vai sair do potenciômetro, que vai variar de 0 a 5 volts, vai entrar nesse resistor de 330, vai passar pelo pé do LED e vai vir aqui para o negativo. Eu vou colocar o potenciômetro em D8, ele vai ficar a primeira pena em D8, a segunda em D10 e a terceira em D12. Em D12 eu vou ligar um fio em A12, que vai alimentar o D12 para o positivo, para o VCC, para a alimentação. Vou ligar do A8, que vai estar em contato com o D8, em A8 eu vou ligar um fio para a terra, para o GND. E no meio dele, para seguir o mesmo ponto, eu vou botar em B10 para seguir a montagem do FiqueCAD.
Em B10 eu vou colocar esse fio que vai vir aqui para o pé do resistor, que está em B2. Agora eu vou ligar a alimentação, o negativo, o positivo. E agora, se eu colocar o LED totalmente para o lado direito, ele acende com o máximo, né? Ou seja, eu tenho 6 volts entrando no LED. Se eu coloco ele totalmente para a esquerda, eu tenho 0 volts e ele apaga. Então, eu consigo assim agora ajustar o brilho do LED. O LED pode ficar mais forte ou mais fraco, de acordo com a posição do potenciômetro. Ok? Essa foi a primeira montagem da aula 3. A segunda montagem do nosso terceiro encontro, ela é bem parecida com a primeira. A primeira montagem é esse potenciômetro que regula a intensidade de brilho do LED. Eu vou tirar o meu potenciômetro, tirar primeiro a bateria, e vou substituir esse meu potenciômetro por um LDR. Então, ao invés de variar a luminosidade do LED girando o botão, eu vou passar a variar a luminosidade do LED de acordo com a incidência de luz nesse cara aqui, que é o LDR. Então a gente vai perceber que esse cara ele altera a sua resistência de acordo com a quantidade de luz que está incidindo sobre ele, né? Note que ele só tem 2 terminais, ele funciona como um resistor, né, com valor variável. Para a gente utilizar o mesmo esquema que a gente utilizou do circuito, usando um divisor de tensão, eu vou colocar ele junto com um resistor de 1 kΩ, né? Um resistor que é marrom, preto, vermelho. De D12 para D10 eu coloquei o LDR. E de D10 para D8 eu coloco o resistor, né? Emulando os 3 terminais do potenciômetro que eu tinha antes. E agora é só alimentar o circuito. Note que o LED já acendeu, embora bem fraquinho. Se eu tampo o LDR, ó, ele apaga. Se eu abro o LDR, ele acende. Se eu apago, né? Se eu diminuo a luminosidade do meu ambiente, ele também diminui. Se eu coloco uma lanterna, ele brilha mais forte. Se eu tiro, ele brilha mais fraco. Com a luz menor, eu coloco a lanterna, o LED já acende mais forte. Então, a quantidade de luz que incide sobre o LDR faz com que o LED brilhe mais. Agora nós vamos para o terceiro desafio da aula de hoje. O terceiro desafio da aula de hoje é parecido com o desafio da primeira aula. Na primeira aula eu pedi para vocês ligarem um motor e depois pedi para vocês inverterem o sentido de giro do motor. Hoje o desafio é simplesmente ligar o motor, porém utilizando uma chave tátil. Uma chave que eu ligo e desligo o giro do motor. Então, se a gente for pelo caminho mais simples, eu diria que o circuito seria esse aqui. Eu colocaria a minha chave tátil, colocaria a alimentação entrando aqui no pé da chave tátil. Ao sair a chave tátil, ela liga no motor, que por sua vez vai para o terra. E aí eu ligo a minha bateria. Pronto, já tenho o meu circuito, basta eu apertar o botão que o motor deve girar. Realmente gira, mas esquenta. Tem um problema. Por que ele esquenta? E se ele está esquentando, ele vai queimar. Sim, se eu ficar apertando ele por muito tempo, ele vai queimar. Por quê? Esse botão foi feito para suportar uma corrente de 50 mA. É uma corrente bem pequena. Um motor desse consome na ordem de 100 mA a 200 mA. Né? 150 mA é o valor normal dele consumir. Então, se eu tenho uma chave que só aguenta 50 mA e eu ficar ali com esse circuito ligado, ela vai esquentar até queimar. Como eu faço então para aumentar a potência desse meu circuito? Eu tenho um sinal aqui de controle, liga e desliga, um botão. A chave tátil ela é feita para isso, mas ela não é feita para aguentar a corrente de um motor. Como eu faço para aumentar isso aqui? Eu vou
para fazer isso, eu vou colocar um outro cara que vai entrar agora na seleta lista de componentes eletrônicos que nós conhecemos. Esse é o TIP 122. Ele é um transistor NPN. Ele tem 3 pinos e ele funciona como se fosse uma torneira. Ele tem a base, o coletor e o emissor. Na base eu ponho um sinal de controle, como se fosse a minha torneira, a parte que eu abro e fecho a torneira. O coletor dele eu vou ligar na onde eu quero que venha uma corrente forte. O coletor dele pode estar na minha bateria. E o emissor é a saída dele, né? Vamos fazer então o nosso circuito agora utilizando o TIP, tá? Então eu vou manter a minha chave, porém, ao invés dessa minha chave alimentar diretamente o motor, ela vai alimentar a base do transistor. Para que a corrente nessa base não seja uma corrente infinita, porque o transistor também é um semicondutor, então ele pode ter uma corrente muito alta se eu não tomar cuidado. Eu vou colocar um resistor de 10K entre a base e a chave tátil. Okay? O coletor do meu transistor, o pino do meio, vai estar ligado no motor. Então, no mesmo ponto que está esse pino do meio aqui, eu estou ligando o meu motor. O outro lado do motor vai estar no positivo da bateria. Por fim, o emissor do meu TIP, eu vou ligar ele em terra. Note que nossos circuitos estão começando a ficar um pouquinho mais complexos, mas essa é a intenção. A gente começou girando um motor sem precisar de protoboard nem nada, só ligando 2 fios na primeira aula. Na segunda aula nós já usamos protoboard, começamos a construir circuitos realmente. E hoje nós praticamos vários circuitos, do potenciômetro, do LDR, e agora esse com o TIP, que é um circuito bem interessante. Vamos relembrar, a gente tem aqui o nosso TIP, que tem a base, o coletor e o emissor. A base do TIP, ou seja, onde entra o sinal fraco, o sinal de controle, está ligado num resistor, um resistor de 10K, que está indo para o nosso botão, para a nossa chave tátil ligada em VCC. Então, minha alimentação positiva, ela sai o positivo aqui, entra na minha chave tátil, passa pelo resistor de 10K, um resistor bem alto, para que a corrente fique bem baixinha, menos de 1 mA. Essa corrente bem baixinha entra aqui no coletor do transistor. Quando eu tenho a chave apertada, essa corrente, eu tenho realmente uma tensão entrando na base do meu transistor, que faz ele ativar. Eu falo que assim, o meu transistor está atracado, ou seja, ele está ligado, como se fosse uma torneira que tivesse aberto. Esse botão funciona como se fosse uma torneira. Quando eu aperto, ele abre a torneira. Mas a água não passa pela torneira, a água está passando por outro caminho. A água está vindo, a corrente grande que está fazendo o motor girar, está vindo por esse outro caminho aqui. Ó. Eu tenho um motor que está ligado, um fio dele também está ligado direto na bateria. Direto na bateria ele vem e entra no coletor do meu transistor, que é o pino do meio. Ele entra no coletor e o emissor, que é o fio, que é o da última ponta, aonde está esse fio preto, olha, junto do meu emissor tem um fio preto direto no terra. Ou seja, não tem resistor nenhum aqui entre o meu motor, o positivo e o negativo. Eu só tenho no meio do caminho um transistor. O transistor, ele é um semicondutor, ou seja, ou ele conduz ou ele não conduz. Quando ele conduz, ele não tem resistência nenhuma. Então meu motor está girando com a única resistência desse circuito, é a resistência do motor. Por isso a corrente tão alta, da ordem de 150 mA. A corrente que está vindo aqui pela base, ela está bem baixinha porque eu tenho um transistor de 10K.
Eu tenho um resistor de 10K. Então esse resistor de 10K limita a minha corrente de entrada de forma que ela fique bem baixa. Então esse circuito também é chamado de driver. Por que driver? Porque eu controlo com um sinal bem fraquinho na entrada, eu consigo controlar um sinal bem forte na saída. Isso é chamado de driver, é um circuito muito utilizado na robótica. Aqui eu estou usando essa chave tátil que eu aperto para poder ativar o motor. Mas eu poderia colocar aqui o sinal, por exemplo, a saída de um microcontrolador, a saída do Arduino, a saída de uma Raspberry Pi, ou a saída de qualquer outro circuito ou sensor que eu queira utilizar. Na aula que vem, nós vamos usar o nosso LDR para alimentar essa base do transistor. E aí a gente vai fazer o nosso primeiro robozinho, que é o nosso carro capaz de seguir luz. E aí o nosso Buzzle vai poder materializar pela primeira vez. Valeu, gente? É isso aí. O recado foi esse da terceira aula. A quarta aula vai ser mais prática ainda. Nós vamos direto montar o nosso carrinho seguidor de luz para que o nosso Buzzle possa se materializar no mundo físico. Valeu, até lá. Robô Livre.